Para muita gente que sonha com história antiga, sabe? Visitar as ruínas de Troia lá na Turquia pode ser um banho de água fria. Um choque de realidade, né? Exato. Muita gente sai de lá meio decepcionada. E o motivo é até simples. A Troia da nossa cabeça não foi feita de pedra, foi feita de versos. A imagem que temos vem toda da Ilíada, de Homero. Sim, a gente imagina, assim, uma cidade gigante, muralhas que aguentaram 1.000 navios gregos por 10 anos. Aí você chega lá e vê umas fundações de pedra que são bem mais modestas. Bem mais modestas. E é essa desconexão que a gente vai explorar hoje. De um lado, o poder do mito, da literatura. Do outro, a realidade da arqueologia. E no meio disso tudo, a história é inacreditável e, vamos ser sinceros, meio absurda do cara que achou essa cidade perdida. É fascinante começar pela própria Ilíada, porque ela já é um paradoxo. Pensa bem, é um poema épico grego, cantado por um público grego, sobre uma vitória grega. Certo. A lógica seria pintar os inimigos, os troianos, como vilões, como bárbaros. Exatamente. Mas o brilhantismo do poema é fazer o oposto. Homero, ou a tradição de poetas que veio antes dele, dá um espaço e uma humanidade gigantesca para o lado troiano. Ah, então a genialidade está em como o inimigo é retratado. Sem dúvida. Algumas das cenas mais emocionantes, com uma sensibilidade quase moderna, acontecem do lado de dentro das muralhas de Troia. A gente vê a guerra pela perspectiva de quem ia perder tudo. Ok, vamos analisar isso. Me dá um exemplo. Qual a cena que melhor captura essa humanidade do inimigo? Olha, para mim, sem dúvida, é um momento pequeno, quase silencioso, no meio da guerra. É a despedida de Heitor, o grande herói de Troia, da esposa dele, Andrômaca, e do filho, que é um bebê. Uma cena de despedida. Imagino que em 10 anos de guerra isso deve ter acontecido muitas vezes. Ela se despedindo sem saber se ele voltaria. E tem um peso extra para o público que ouvia o poema na Grécia Antiga. Eles já sabiam o final. Sabiam que o Heitor ia morrer. Que ele seria morto por Aquiles. Nossa. Então cada palavra, cada gesto ali já ecoa essa tragédia. A gente sabe que uma hora ele não vai voltar. Mas naquele momento, ele ainda está ali. A família está inteira. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Heitor, já com a armadura completa, se inclina para beijar o filho. Só que o bebê não o reconhece. Exato. Ele começa a chorar, apavorado, e o motivo do pânico é o elmo do pai. Aquele capacete de bronze, com crina de cavalo, feito para assustar os inimigos. E, de repente, essa arma de guerra invade o lugar mais seguro do mundo, que é o colo da mãe, e aterroriza o próprio filho do guerreiro. É uma cena de terror doméstico por um instante. É muito forte. E o que é fascinante é como isso se resolve. O Heitor e Andrômaca, eles não se desesperam com o choro. Eles se olham e riem. Riem. Sim, um riso genuíno de pais achando graça da reação do filho. E esse riso quebra a tensão. A cena de terror vira, de novo, uma cena de afeto. É um detalhe tão humano. E o que o Heitor faz em seguida? Ele faz o gesto mais delicado do poema inteiro, talvez. Ele tira o elmo assustador e coloca no chão. Um gesto simbólico. Muito poderoso. A ameaça, o símbolo da identidade dele como guerreiro, não some. Continua ali, do lado deles. Mas foi deliberadamente colocada de lado, para que ele pudesse encarar o filho cara a cara. O guerreiro sai de cena para o pai aparecer. Exatamente. E aí sim ele consegue abraçar o menino. Mas a cena termina com um tom agridoce, não é? Depois disso ele faz uma prece. Sim, e é uma prece de cortar o coração, sabendo o que vem depois. Com o filho no colo, ele reza aos deuses para que o menino tenha uma vida longa, que seja um grande rei de Troia, um governante pacífico. E tem aquela parte. E que um dia as pessoas digam, ele é um homem muito melhor que o pai. A ironia é esmagadora. Porque a gente sabe que nada disso vai acontecer, o filho não vai governar, a cidade vai ser incendiada e, com o tempo, completamente esquecida. Apagada do mapa, a ponto de séculos depois ninguém mais saber onde ficava. E espera aí, se foi tão apagada do mapa, como é que hoje a gente pode visitar as ruínas? Parece uma contradição. Quem a encontrou? A resposta está numa das figuras mais improváveis e controversas da história.
Um alemão chamado Heinrich Schliemann, Ah, o Schliemann. um homem que era, ao mesmo tempo, um empresário genial, um vigarista de primeira e um arqueólogo amador. Complexo é pouco para descrever esse cara. Pelo que eu li, a biografia dele parece ficção. E é quase isso. Ele veio do nada, de uma cidadezinha pobre no norte da Alemanha, mas tinha uma ambição, uma autoconfiança gigante. Ele dizia que tinha um método para aprender qualquer língua em 2 meses. E isso era verdade ou só propaganda? Olha, um pouco dos dois, provavelmente. Mas o fato é que ele virou um poliglota. Dominava umas 12 línguas, incluindo grego e turco, o que foi essencial. Ele foi para a Rússia, fez fortuna, e aí ouviu da corrida do ouro na Califórnia. E foi para lá. Mas ele não foi procurar ouro, né? Ele foi mais esperto. Muito mais. Em vez de ficar na lama com uma peneira, ele abriu um banco em Sacramento e ficou rico emprestando dinheiro a juros absurdos para os garimpeiros. Quer dizer, o homem que virou ícone da arqueologia começou como agiota na corrida do ouro. Basicamente, a coisa ficou tão feia que ele foi praticamente expulso da cidade. E essa não foi a única vez que ele usou a América para fins pessoais. Tem a história do divórcio. Exato. Anos depois, casado com uma russa, ele quis se divorciar. As leis na Rússia eram rígidas. O que ele fez? Voltou para os Estados Unidos, conseguiu a cidadania americana só para usar as leis de divórcio mais liberais. Ele usava o sistema. E a história de como ele arrumou a segunda esposa é ainda mais bizarra. É inacreditável. Conta essa. Divorciado, rico, ele decidiu que queria uma esposa grega para se conectar com o sonho homérico dele. E aí ele fez o que qualquer um faria, né? Que seria? Escreveu uma carta para o arcebispo de Atenas. Peraí, ele escreveu pro arcebispo pedindo indicações de casamento? Sim. É tipo um Tinder do século XIX por correspondência com a bênção da igreja. E o mais maluco é que funcionou. Funcionou. O arcebispo respondeu, indicou umas famílias e pouco tempo depois ele estava casado com uma jovem grega, a Sofia, e morando na Grécia. E foi aí que a obsessão dele por Homero e o dinheiro dele se encontraram. E como esse aventureiro, essa figura peculiar, encontrou Troia? Foi só um palpite? Não foi só sorte. E ele também não fez tudo sozinho, embora gostasse de dizer que sim. Ele usou a Ilíada como um mapa, mas se baseou muito no trabalho de um diplomata britânico chamado Frank Calvert. Ah, sim. O Calvert já suspeitava que um monte de terra específico na Turquia, chamado Hisarlik, era o lugar de Troia. Schliemann usou o trabalho do Calvert, mas com o dinheiro e a teimosia dele, começou a escavar de forma frenética. E encontrou, para surpresa de todo mundo acadêmico que o desprezava. E não achou só muralhas, achou um tesouro. Sim, o chamado Tesouro de Príamo. Joias de ouro, diademas, taças, uma coisa espetacular. Mas por causa da reputação dele, Ninguém acreditou. muitos duvidaram. Acharam que, com aquele histórico, ele mesmo poderia ter plantado o tesouro ali. E a história piora com a famosa foto da esposa dele, né? Piora muito. Para divulgar a descoberta, ele fez algo que hoje seria impensável. Ele pegou aquelas joias de mais de 3.000 anos e vestiu a esposa dele com elas. Meu Deus. Tirou uma foto da Sofia usando o tesouro de Príamo como se fosse acessório de moda. A comunidade arqueológica ficou horrorizada. E, para completar, ele contrabandeou o tesouro para fora da Turquia. O que nos leva ao grande problema do legado dele. Ele encontrou Troia, mas a que custo para a ciência? Essa é a questão central. Ele era um desastre como arqueólogo. Imagina um bolo de 7 camadas, onde cada camada é uma cidade diferente. O Schliemann queria a Troia de Homero, que ele achava que era a camada lá do fundo. E o que ele fez? Em vez de escavar com cuidado, camada por camada, ele usou dinamite. Ele usou dinamite. Sério? Sim, ele cavou uma trincheira gigante direto no meio do sítio, destruindo para sempre as camadas de cima. E a grande ironia Qual? é que a verdadeira Troia da época da guerra, a que ele tanto procurava, provavelmente estava nessas camadas que ele explodiu sem nem perceber. Nossa, que trágico. Era a bagunça que ele deixou. É uma história muito ambígua. Sem ele, talvez a gente nunca tivesse achado Troia, mas por causa dele, a gente perdeu boa parte da história da cidade que ele encontrou. Exatamente. Herói e vilão na mesma história. Ele provou que Troia não era só um mito, que tinha um lugar real por trás do poema.
conectou o texto ao mapa, mas fez isso com a sutileza de um trator. Então, no fim, a experiência de Troia é dupla. Existe a Troia das ruínas, a física, que pode até decepcionar um pouco, e existe a Troia da Ilíada, a imortal, que vive na nossa imaginação. E no meio, conectando as duas, tá essa figura, Heinrich Schliemann, que é tão herói quanto vilão. E para fechar, acho que vale a pena voltar àquela cena do elmo de Heitor. É uma imagem que fica. Ele tira o capacete, o símbolo de seu dever, da violência que ele precisa cometer, para poder acalmar o filho. Uhum. Ele coloca o elmo no chão, a ameaça é afastada por um momento, mas não desaparece. Ela continua ali do lado deles, visível, É uma metáfora muito poderosa. e que deixa uma reflexão, eu acho. Que elmos nós mesmos somos obrigados a usar no dia a dia? O uniforme, o papel profissional, as máscaras sociais. E em que momentos a gente consegue tirá-los, nem que seja por um instante, para ter uma conexão humana de verdade, mesmo sabendo que aquela responsabilidade, aquela ameaça, ainda está ali no chão, do nosso lado, esperando para ser colocada de volta.